Eu escutei que Belle e Conrad ficaram juntos no final. Sim, foi isso que eu escutei. Esse não foi um dos meus episódios favoritos. Acho que a cena envolvendo toda a parte do nosso casal Endgame, que é Belle e Conrad, foi incrível. Eu amei absolutamente toda a parte de Paris, mas a parte que ficou ali nos Estados Unidos, com a galera que não tava em Paris, não me agradou tanto. E é exatamente por isso que, como não foi a minha parte favorita, a gente vai começar com ela. Bora começar com os nossos tópicos aqui. E não tinha como ser outro, eu quero começar falando dele, o nosso man-child, o nosso Jeremiah. Como eu falei, eu não gostei muito dessa parte envolvendo os Estados Unidos, que são as pessoas que não estavam em Paris com a Belle, ou seja, Belle e Conrad. Todo o resto da série estava nos Estados Unidos e a gente tem ali duas partes muito separadas. E é exatamente por isso que eu quis separar todo o começo desse vídeo pra gente falar um pouco sobre essa galera que ficou nos Estados Unidos. E só depois a gente vai falar de Belle e Conrad. Ah, Mari, mas por que você tá fazendo isso? Você vai guardar o melhor pro final? Vou porque eu sofri muito pra ter minha Belle e Conrad e eu quero ter um bom espaço pra comentarmos sobre eles dois. Jeremiah, ele está fazendo uma ceia, né? Mais uma vez, Jeremiah está ali cortando legumes, fazendo ali seus dotes culinários para uma super ceia. E tudo isso porque a Taylor conseguiu fazer um jantar de influenciadores e aí o Jeremiah vai ter que cozinhar para mostrar ali os seus dotes culinários para essa galera e quem sabe começar a trabalhar com essa parte aí que é o que ele gosta de fazer, né? Cozinhar e tudo mais. Aí você pode estar se perguntando, o que aconteceu com o Jeremiah desde o último episódio? Ele ainda tá morando com a Denise? Sim, ele ainda está morando com a Denise. Isso já faz o quê? 6 meses. Além disso, ele tá lá conversando com a Denise tá lá conversando com o Jeremiah, e a Taylor meio que chega e ouve a conversa deles dois. Por quê? Porque nesse momento, a Denise tá contando pro Jeremiah que ela tá muito feliz por uma coisa que aconteceu com a empresa dela e do Steven, porque eles agora têm uma empresa de jogos, né, e tudo mais, e eles recebem uma oferta pra ela e o Steven se mudarem pra Califórnia, onde eles vão conseguir ali, de fato, fazer a empresa crescer, só que o Steven ainda não contou pra Taylor. E adivinha, quando a Denise tá contando isso no off ali pro Jeremiah, pra Taylor não ficar sabendo e tudo mais, a Taylor ouve e fala, o que é que está acontecendo aqui? Como assim? O Steven vai morar na Califórnia e não me contou nada? E aí fica o quê? Aquela torta de climão pra combinar com a cena que o Jeremiah tá cozinhando, né? Ah, que bacana. Tudo ali no tema. A Taylor também não traz boas notícias pra essa galera, porque ela diz que o restaurante onde eles iam fazer o jantar, onde o Jeremiah ia ali mostrar os seus dotes culinários e tudo mais, ele tá com inundação. Então não tem como eles fazerem esse jantar. E aí ela ainda fala, eba, todo mundo se ferrou, porque eu também não tava sabendo que eu ia ter que me mudar pra Califórnia, e o Steven nem conversou comigo, e eu acabei de me mudar pra Boston pra ficar com ele, nossa, que absurdo, e não sei o quê. E a Denise fica ali no fogo cruzado, porque ela não queria ter contado pra Taylor, mas ela infelizmente comentou. A Taylor ficou sabendo meio que sem querer, e ainda tem que aguentar o Jeremiah cozinhando ali na casa dela, sem saber o que fazer, porque o jantar meio que foi cancelado o lugar, mas ainda vai rolar. Então, Denise tem a brilhante ideia deles levarem esse jantar lá pra casa de Cousins Beach, porque Jeremiah tem uma casa que fica ali na beira da praia, um lugar paradisíaco, belíssimo. E ela falou, com certeza a galera vai querer viajar de carro pra ir no seu jantar, com certeza todo mundo vai amar. E é isso basicamente que eles fazem então, né? Eles começam a levar tudo o que eles tinham programado pra esse jantar que ia acontecer ali na cidade, naquele mesmo dia, pra Cousins Beach, pra eles conseguirem então fazer o negócio a tempo e ninguém perder, né, tudo que eles já tinham investido nesse jantar. Denise está montando as coisinhas, a Taylor tá um pouco surtada, porque ela tem que organizar isso tudo meio que sozinha, né, já que ela que tinha que ficado responsável por isso. Quem que aparece? Ele mesmo, Steven. Aí o Steven chega com aquela carinha de quem não quer nada, de quem nem sabe o que tá fazendo aqui, e começa a receber umas patadas da Taylor, porque ela quer que ele que conte pra ela
sobre esse negócio deles se mudarem pra Califórnia, uma coisa que ela já sabe. Só que o Steven não sabe que ela sabe. Ó lá. E aí fica esse negócio de disse-me disse, e ela começa a falar, eu tava pensando em pintar o nosso apartamento. E aí o Steven fica, legal. E ela fala, eu tava pensando em ter um gato. Legal. E em nenhum momento ele vira e fala, olha, Taylor, acho que a gente precisa conversar. Não, ele mantém essas loucuras da Taylor e isso vai deixando ela estressada e irritada. Enquanto isso está acontecendo com as crianças, o Adam chega para o jantar do filho dele. Porque o Adam não foi chamado para esse jantar aí do Jeremiah. E ele chega falando, olha, a Laurel me contou que você vai fazer um jantar pra uma galera, né, tal. E eu não entendi porque que você não me chamou, filho. O bom do Adam é que o casamento foi cancelado. Já faz quase um ano, né? Porque eles estão ali no aniversário da Belle. E o Adam ainda está levando os champanhes do casamento que não foram usados. Então ele chega no jantar do filho com uma caixa de champanhe. Os champanhes do quê? Do casamento. E o Jeremiah, ele não fica muito feliz com isso, porque ele não queria mostrar esse jantar pro Adam, ainda mais porque no último episódio eles tinham brigado, o Adam parou de sustentar ele. E a Laura meio que joga isso na cara do Adam, né? Ela fala, olha, não era nem pra você estar aqui. O Jeremiah nem queria que você tivesse aqui e você veio, né? Então, hahaha. Porque o Adam também tá tirando uma cara com a Laurel, falando que ela já se divorciou do John, que é o pai da Belle, né? Que também tá ali na mesa. E que acha um absurdo, ela não tá com ninguém, então era bom ela ir viajar, usar um biquíni pra chamar a atenção dos caras. Porque o Adam é esse cara. Ó que alegria, ó que cara bacana. A Laurel ainda pergunta onde tá a namorada do Adam, que no caso é a secretária com quem ele traiu a Susana, e ele fala que eles terminaram. Então aí já começa com algumas pontas bem soltas, né, que não foram explicadas em nenhum momento da série, como por exemplo, Jeremiah nunca vai saber que a namorada do pai foi a mulher com quem ele traiu a mãe dele. O que vai acontecer com Laurel e John? Porque tudo dava a entender que eles iam voltar a ficar juntos. Mas acontece que chegamos no último episódio e ele pergunta, né, até pra Laurel e até pro John se eles estão namorando, alguma coisa do tipo, e os dois se fazem de desentendidos de que não estão. Não sei o que rolou, então eu queria ter uma discussão melhor do que tá acontecendo, se esses pais voltaram, não voltaram, se foi um remember, se não foi. Falando ainda de pessoas mais velhas, a mãe da Taylor também, que é a Lucinda, apareceu horrores na série inteira. E pra chegar também no último episódio, só ser citada, a gente nem sabe depois o que rolou, se ela tá saindo com aquele cara, que aquele cara é realmente melhor, o que aconteceu com as dívidas, se ela conseguiu pagar, não conseguiu. É isso, né? Não coube nesses 11 episódios. O importante é que Steven e Taylor fazem as pazes, galera. Isso porque a Taylor chama o Steven na chincha mesmo pra falar, vamos conversar sobre esse negócio de você ter que se mudar pra Califórnia. E o Steven fala que ele não tinha coragem de falar pra Taylor porque ele não tinha cara de como falar isso pra ela, literalmente. Ela já tinha se mudado pra Boston por causa dele e ele não queria fazer com que ela se mudasse de novo por causa dele. E eu gostei que ela falou uma frase muito legal, que ela falou que ela não tá se mudando pra Califórnia por ele, ela está se mudando com ele. E aí é muito bom também ver o amadurecimento da Taylor, porque ela fala que antes, né, se ele surgisse com isso há muito tempo atrás, ela não ia aceitar, né? Ela ia dar uma surtada e tudo mais, porque ela tinha medo deles dois como um casal. Mas agora que eles dois estão juntos e mais sólidos, ela não tem mais medo de se entregar pra esse amor e tudo mais. Então acontece que eles vão ficar juntos e vão se mudar pra Califórnia. Enquanto a Taylor e o Steven estavam brigados, eles estavam deixando o Jeremiah meio maluco na cozinha. Então ele mandou os dois embora pra se resolverem. E enquanto ele ficou na cozinha, quem é que tava lá? Denise tava lá. E eu não sei se vocês repararam, mas o Jeremiah fala pra ela que ele fez um tipo de sobremesa que ele quer muito que ela experimente. E aí, o que é essa sobremesa? É um bolo de chocolate que ele coloca como se fosse alguma coisa de framboesa por cima. Isso não tá te lembrando alguma coisa? Não foram justamente essas escolhas que ele tinha feito lá pro casamento dele com a Belle? Pois é, acho que ele fez a versão dele custando um pouco menos e criou a versão dele, pede pra Denise experimentar e tudo mais. E ele até conta pra Denise que o Conrad foi pra Paris, que ele tá sabendo disso, que o irmão contou pra ele e tudo mais. E que o irmão, né, o Conrad, estava desejando boa sorte nesse evento que eles iam fazer, né, sobre do jantar
familiar, dos amigos e tudo mais. E a Denise fala, acho esse seu irmão meio chato, hein? E aí o Jeremiah fica naquela de, fala sério, você fica falando dessas coisas, mas eu sei que você ficaria caidinha pelo Conrad. E Denise dá aquela escapada do, fala sério, você é muito mais gato que ele. E o Jeremiah, ele tem esse negócio da insegurança, né? Ele tem esse negócio de se comparar. Então foi só a Denise falar que ele era melhor, que ele já ficou assim, todo oriçadinho, todo felizinho, todo sorridentezinho, querendo o quê? Dar uns pega na Denise. A gente sabia que eles iam forçar essa barra, mas eu achei a barra da Denise com o Jeremiah tão chata. Eu achei que eles forçaram tanto essa barra que eu não consegui comprar muito não, sabe? Pra mim a Denise, que é uma personagem forte, que entrou agora na série, que assim, poderosíssima, sabe? Incrível. Ela meio que, sabe, fazendo um negócio pra agradar o ego do Jeremiah e ainda mais, tipo, um cara que ela sempre encheu o saco de ser nepo baby. Aí teve todo aquele rolê com o Steven pra no fim ela ficar com o Jeremiah. Sério. E eu acho importante a gente, não sei, o Jeremiah mesmo entender até nos próximos futuros aí da série, que a gente ainda vai comentar que vai ter um filme, o Jeremiah fazer uma terapia mesmo, porque realmente ele se compara muito com o Conrad, né? A gente já via que ele tava crescendo um sentimento ali pela Denise, mas realmente ele se compara de novo com o irmão quando tá falando com ela, sendo que não precisa, sendo que a Denise, assim, em nenhum momento chegou a comparar os dois ou a medir os dois. Eu sei que a Denise é um mulherão e ela pode sim ajudar o Jeremiah a, sabe, a crescer mesmo, a ficar um cara mais maduro, mas ela também não é mãe dele, né? Quem precisa fazer tudo isso é ele próprio. E aos 45 do segundo tempo, Adam resolveu ser um pai, porque até agora ele tava lá no jantar, ele ainda não tinha conversado muito bem com o próprio filho. Ele chama o filho de lado e ele fala, filho, por que você não me chamou pro seu jantar? E aí é muito bom que o Jeremiah, ele fala assim, pai, você achava que eu era um nada, né? Só porque eu não tinha emprego, né? E eu vivia das suas coisas. Eu era mesmo, mas agora eu não sou mais. Muito bom ele ter falado isso, porque eu acho que é importante ele reconhecer que ele realmente era um cara mimado e muito bancado pelo pai. Mas eu acho que foi importante também o Adam entender a responsabilidade de ser pai, né? Muito disso pra mim entender da Laurel, porque ela que ficou ali forçando desde o casamento ele a ficar mais próximo do Jeremiah. Mas foi importante eles terem essa reconexão entre eles e o Adam falar finalmente as palavras que o Jeremiah mais queria escutar na vida dele, que era, filho, eu estou orgulhoso de você. E olha aí, Adam. Às vezes é só ser um pai, né? Não precisa de muito. Isso tudo acontece com a galera que ficou nos Estados Unidos, que, sinceramente, pra vocês verem, foi um monte de nadas. Eles ficaram enrolando a gente com esse negócio de será que eles vão pra Califórnia ou não vão? E no final, acho que todo mundo meio que vai pra Califórnia, sim. O próprio Jeremiah fala que a Denise vai pra Califórnia e que ele não quer ver, né, mais o que tinha acontecido com a Belly, porque a Belly meio que tava largando Paris, né, pra ficar com ele, e ele meio que deixou. Só que ele não queria que isso acontecesse com a Denise, então ele queria que a Denise fosse sim pra Califórnia, então tá aí mais uma coisa pra ser explorada no filme, já que isso ficou meio jogado. Será que ele e a Denise serão um casal? Ou será que vai ser só uma curtição mesmo e nada muito a longo prazo? Indo pra parte de Paris, que pra mim foi o grande mousse desse episódio, e é aqui que eu amo absolutamente tudo que foi feito. Mentira, não vou falar que eu amo tudo, porque tem um detalhezinho que eu não gostei. Mas a gente vai chegar na melhor parte do episódio, que é Conrad em Paris. Caso você não se lembre, no último episódio, Conrad mudou a passagem dele, que ia para as Bruxelas, para Paris. Aí ele chega lá, no endereço que a Belly passou para ele, porque ela tinha feito um cartão postal, falando, olha, Conrad, aqui tá meu novo endereço. Ele dobrou assim, um papelzinho todo bonitinho, abriu assim e falou, olha, é aqui mesmo. Deu uma olhada, tocou, bateu na porta, tocou uma campainha, viu que não tinha ninguém. Aí o que ele fez? Resolveu esperar na frente da casa. Fofo, fofo. Quem é que chega? Chega a Belly na sua scooter com Benito. Ela chega, acho que na garupa dele, tira já, né, o capacete e dá uma olhada e vê quem? Conrad.
Aí aqui vale a gente mencionar algumas coisas, tá? Que coisas são essas? Primeiro que a gente já tinha visto a Belle usando esta camisetinha no episódio passado, provando que tudo isso aí aconteceu no mesmo dia. Então quando ela fala que ela vai comemorar o aniversário dela, com o jantar, com os amigos, tudo mais, ainda é o mesmo dia. Enquanto isso, o Conrad já estava indo pra lá. Então tudo isso acontece no mesmo dia. E a gente tem que falar sobre esse corte de cabelo da Belle. Galera, eu amei. Ficou lindo, ficou tudo. Nossa, e ficou com um volume muito bom. Eu, juro, eu tô a isso aqui, ó. A isso aqui de não querer cortar o cabelo assim também. E a menina, ela vê o Conrad e ela fica em choque. Tipo assim, o que ele está fazendo aqui? Porque o Conrad fez isso, né? Ele resolveu dar uma passada por Paris, mas não mandou uma mensagem pra Belle pra avisar. Ele resolveu chegar de surpresa. E aí ela pergunta, e aí, o que você tá fazendo aqui? E o Conrad fala, então... eu ia ter um congresso, né, de médico em Bruxelas, como era bem pertinho de Paris, né, 1h30, eu resolvi dar uma passada aqui pra ver você. Aí depois eu vou pra Bruxelas, porque o congresso começa amanhã só, no dia do seu aniversário. Então eu vim passar o dia aqui com você, pré-aniversário. E aí a Bella, ela fica um pouco... ok, mas ela mantém a pose. Você entende que ela tá mantendo a pose linda, perfeita, tranquila, ela tá em paz. E aí ela fala, não, tudo bem, pode me dar aqui sua bolsa que eu vou deixar ela no meu apartamento. E aí a gatinha entra no apartamento. Quando ela entra no apartamento, ela dá uma surtada. O que eu achei incrível, porque eu me senti completamente representada. Porque por fora, ela estava assim, plena, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Aí ela chega no apartamento, coloca as coisas dele no chão e fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E ela fala, vou ter que dar uma de turista com ele, porque ela tinha comentado, se você quiser, posso te mostrar Paris, né? Faz muito tempo que eu não dou uma de turista e tal, você deixa as coisas no meu apartamento que a gente dá um rolê por Paris, né? Aí ela chega em casa com as coisinhas dele e fala, caraca, e agora? Belle, relaxa, respira, é só você dar uma de turista em Paris com o Conrad, vai ficar tudo bem, mas ela não tá bem. Ela claramente não tá bem. Antes de sair de casa, ela dá mais uma passadinha no batom, o que ela não é boba nem inocente, sabe? Ela sabia muito bem o que ela tava fazendo, que ela tava com um batom vermelhaço, belíssima, perfeita, incrível, e saiu de casa de novo. E foi lá viver a experiência de turismo com o Conrad. Gente, o que é essa experiência de turismo, tá? Tiveram vários momentos, mas a minha parte favorita foi quando eles subiram no ônibus, realmente de excursão ali por Paris, e o Conrad, ele finge que ele quer saber o que tá acontecendo, o que é alguma coisa pra fora do ônibus, né? Então ele aponta, a Belle olha, né, pra tentar responder pra ele, e ele vai e pega o celular pra tirar uma foto dela. Eu achei isso a coisa mais fofa do mundo, porque ela percebe que era uma foto dela, aí ela dá um sorrisinho, e eu tive que pegar essa cena, porque foi minha cena favorita. Achei muito fofo da parte dele, mas você entende que, apesar dos dois estarem ali, turistando por Paris, eles ainda estão num momento meio assim, estranho, porque a Belle não tá conversando, assim, sobre tudo que aconteceu, né, deles dois, principalmente. Ela tá mais mostrando sobre Paris, mostrando coisas de turismo e tal, e apresentando as coisas pra ele, porque aparentemente ele nunca esteve lá. E é muito bom, porque ele não conhece as coisas mesmo, né? Então ele vai lá, ela fala, vamos ver um museu, aí eles vão no museu, aí parece que eles vão no Palácio de Versalhes, aí ele vai, aí eles ficam olhando assim, o castelo e tudo mais, e ela fala, e aí? O que mais que você quer ver aqui em Paris? Quer ver a Torre Eiffel? Quer ver o quê? E ele fica, ué, eu quero fazer o que você quiser, assim, tá sendo super legal esse negócio de turismo, mas eu queria que você me mostrasse a sua Paris. Porque pro Conrad, ele não tá nem aí pro que ele tá vendo com a Belle. Ele está se divertindo e tá feliz porque ele está com ela. Ela podia levar ele pra qualquer lugar que ele ainda estaria assim, feliz, contemplado. Quando o Conrad fala pra ela levar ele pra algum lugar mais dela, ela finalmente faz isso. E ela leva ele pra como se fosse uma laje, que era um lugar assim onde ela gostava de ir pra olhar Paris de cima. E finalmente é nesse momento em que eles começam a ter conversas um pouco mais profundas, né? Principalmente do que tinha acontecido ali. A Belle fala
que quando ela chegou em Paris, ela se deu muito mal. Pra ela foi muito difícil, que ela falava, assim, as pronúncias de várias palavras erradas, que vários franceses não levavam muito ela a sério, que ela teve que se virar sozinha. Ao mesmo tempo em que o Conrad, ele vai prestando atenção nela e fica... Sabe quando é aquela pessoa que tá prestando muita atenção naquilo que você tá falando e faz perguntas sobre aquilo pra você continuar o assunto? Então ele ficava, tipo o quê? O que você falava errado? Mas como que você se virava sozinha? Me conta mais. E é muito legal, porque a Belle, ela vira e fala que pra ela Paris fazia muito mais sentido quando ela olhava de cima, porque ela via que as coisas se organizavam. Porque lá embaixo, quando ela tava lá, ela sentia que era muita bagunça. E aí o Conrad, muito fofo, fala que ele sente a mesma coisa, só que com a parte de medicina. Porque o Conrad faz medicina e ele diz que é a mesma coisa com o corpo humano, que se você pega ali, né, um órgão, cada coisinha do corpo humano, devagarzinho, uma por uma, você vê que são coisas muito complexas e difíceis, e aí quando você vê que funciona num corpo humano mesmo, é muito bonito, parece quase um milagre. E aí a Belle fica olhando pra ele com uma carinha tipo, isso me lembra muito antigamente. E ele fala, porque eu pareço, né, um cara nerd, e ela fala, não, porque parece você pequenininho, né, com uns 10 anos. E aí, em vários momentos que ele vai tendo, assim, enquanto ela tá olhando pela Paris, assim, de lado, ele lembra dela, andando do lado dele, só que lá em Cousins Beach. Então, vai criando, assim, uns flashbacks com a história deles, que é muito, muito bonitinho de ver, sabe? E aí, a Belle fala, bom, já que a gente tá aqui, né, já tá esse clima um pouco mais tranquilo entre a gente. Vem pro meu aniversário comigo, meus amigos vão fazer um jantar de aniversário pra mim mais tarde. E aí o Conrad fala, beleza. Eu acho engraçado que a Belle fica assim, que horas é o seu trem? E eu tenho certeza que o Conrad, ele não tinha comprado nenhuma passagem de trem para nenhum horário. Simplesmente assim. Ele sobe lá no apartamento dela, enquanto ela tá se arrumando, e é muito bom, porque ele fica olhando as coisas do apartamento, e você entende que ele tá se sentindo muito deslocado, entende? Com tudo que tá acontecendo ali. Ele fala, cara, eu talvez eu não reconheça mais a Belle dessa forma, né? Eu acho que é o momento em que ele pensa isso, porque ele olha o espelho e aí tem umas imagens da Belle com as novas amigas, e ele não sabe quem são. E aí ele vê os quadros, e aí tem quadros em francês e fotos, né, que ela nunca tinha tirado antes, né? Então ele se sente muito deslocado ali. Eu acho que ele pensa, não sei, talvez eu não saiba mais quem é essa Belle. E aí quando ele repara, quem é que tá lá, num cantinho? O ursinho da Belle, o Junior Mint, que é o ursinho que eu acho que é aí que ele fica mais calmo, do tipo, beleza, ela cresceu, ela amadureceu, mas ela ainda é a minha Belle. Acho que é isso que passa pela cabeça dele. E aí, quando ela sai do banheiro, ela tá, assim, belíssima, perfeita, maravilhosa, com um vestido, assim, preto, muito, muito lindo mesmo. O Conrad fica até sem palavras e eles finalmente saem, né, pro jantar. Aí a Belle vai, ela apresenta o Conrad, assim, pra umas amigas, e as amigas falam, então esse é o Conrad. E fica ali aquele burburinho de que as amigas dela de Paris já sabem toda a história, porque vocês lembram que ela contou toda a história do casamento assim que ela chegou em Paris, mas agora ele tá ali em carne e osso, né? E quem é que chega também? O Benito. O Conrad já tinha visto o Benito, porque ela pegou uma carona com ele na scooter. E aí, quando o Benito aparece, ele fica meio assim, né? E ele já tinha visto também umas fotos da Belle com o Benito no apartamento dela. Então, ele tava meio, será que ela tá tendo alguma coisa com esse cara? E quando ele chega, ele ainda fica com esse resquício de quem é você? O que tá acontecendo aqui? E por ser aniversário da Belle, as pessoas estão o quê? Entregando presentes pra ela. E o Benito tem a belíssima ideia de dar um quadro pra Belle, que todo mundo fica, uau! O que será que ele vai dar? E aí, o Benito, ele mostra, né, o quadro, e na verdade é uma foto que ele tirou da Belle, provavelmente, porque ele é fotógrafo, ele tira muitas fotos o máximo de tempo possível, basicamente, né? E todo mundo fica, uau, que incrível! E o Conrad, você percebe que ele tá desconfortável, porque ele não sabe o que está acontecendo ali. O Benito solta mas afinal, Conrad, por que você veio pra cá, pra Paris? Né? O que você veio fazer aqui? E aí ele explica que ele tinha uma convenção em Bruxelas e que Paris era muito perto, então ele resolveu passar lá pra ver como é que tava a Belle. E aí o Benito fala, engraçado, Bruxelas não é tão perto assim. E antes que o Conrad consiga responder, uma das amigas da Belle solta relaxa, Conrad. Ele só tá assim porque ele levou um pé na bunda
toda da Belly. E é esse o momento em que Conrad Fisher começa a sorrir. E aí fica aquele momento, né, das pessoas ficarem meio que explicando por cima o que tinha acontecido, né? Porque basicamente o Benito fala que ele chamou a Belly pra conhecer a avó dele no México, isso até mostra mesmo, né, no episódio passado, e a Belly recusa, a Belly diz que não. Acho que a Belly realmente ela precisava de um tempo mais sozinha, ela curtiu o que tinha que curtir com o Benito, foi legal, mas foi isso. Tipo, ela não queria se envolver, não queria entrar em um relacionamento, nem nada. E a melhor coisa é que a Belly ainda fala assim, ó, ai, Benito, relaxa, você sempre vai ser o cara que me ensinou a andar de scooter. E o Conrad termina com, ah, mas não esquece que eu sou o cara que te ensinou a andar de bicicleta. Tudo pra mim, essa competiçãozinha boba, sozinha do Conrad com ele mesmo. Eu peguei essa foto aqui, que se vocês repararem bem, e eu quero muito que vocês reparem bem, tá? Que a Belly e o Conrad estão conversando. Esse é o momento exato em que ela tá dando uma beijoca, assim, na bochecha dele. E o Benito tá ali atrás, ó, com uma câmera fotográfica tirando fotos. Eu espero que ele realmente tenha tirado uma foto e eu espero que em algum momento a gente veja essa foto. A Belly começa a conversar com o Conrad e tudo mais, só eles dois juntos. E acontece uma cena muito legal que faz paralelo igualzinho ao que acontece no primeiro episódio da série. Que é o momento em que uma das amigas da Belly fala que o presente dela pra Belly é um baseado. E lá no primeiro episódio da primeira temporada, o Conrad acende um baseado enquanto eles estão ali na piscina. E a Belly fala, não sabia que você fumava, acho que isso faz mal, né, pra massa branca do cérebro, ouvi falar sobre isso. E aí o Conrad fala, por Deus, você presta atenção em tudo que eu falo. E isso é exatamente o que acontece nessa cena em que começam a passar o baseado pras pessoas. Chega na Belly e o Conrad fala, Isabel, você já me disse que isso causa um negócio no cérebro. E aí ela fala, nossa, Conrad, então você memoriza cada coisa que eu falo? E ele diz, sim, cada uma delas. Ele continua a frase. Então faz uma referência ao primeiro episódio, lá da primeira temporada, e ele ainda continua o diálogo, mostrando que ele sim faz questão de lembrar cada uma das coisas. Você percebe que o clima está se instaurando, entendeu? Mas eles ainda não ficaram. Aí ele senta no sofá e o Conrad diz que ele tem sim um presente pra ela, porque ele até é indagado ali na parte do jantar, falando, e aí, o que você trouxe de presente pra ela? E ele fica com vergonha, falando que ele trouxe um pedacinho de Cousins Beach pra ela, porque uma tradição da Belly era que ela sempre passava o aniversário em Cousins Beach, então ele queria levar um pouquinho de Cousins Beach pra ela. E todo mundo meio que subentende que o presente de Cousins Beach é o Conrad, né? Tipo, o presente é ele. Até uma amiga dela diz que, na verdade, é ele mesmo e que a Belly só tem que desembrulhar o Conrad. Mas ele, ali na parte do sofá, né, ele mostra pra ela um frasquinho de vidro com uma areia, um pouquinho de areia de Cousins Beach, que ele dá de aniversário pra ela. E aí ela fala, ai, que fofo, tal. E ele fala que quando ele, né, se afastou bastante da casa e tudo mais, o momento, né, em que ele conseguia se sentir em casa, um pouquinho em Cousins Beach, era quando ele ficava segurando aquele frasquinho com a areia. E a Belly acha muito fofo esse momento e é por isso que ela dá uma beijoca na bochecha dele. Ai, tudo pra mim. E aí chega a galera com o bowl de aniversário da Belly pra cantar parabéns. E aí o bowl é colocado ali na frente dela. Gente, que cena belíssima é esse momento, porque também tem um flashback do Conrad lembrando dos aniversários que ele já passou com a Belly, né, quando eles eram mais novos. E da Belly parando um pouco na hora de assoprar as velas, porque quem acompanha o Verão que Mudou a Minha Vida sabe que todo ano ela fazia um único pedido, ela pedia pro Conrad ficar com ela, pro Conrad notar ela. E é muito bom ver que ela tá ali olhando pra ele, sorrindo, e porque ela percebe que ela teve isso no fim das contas, né? Ela teve o Conrad de presente de aniversário. E aí, gente, como se as coisas não pudessem ficar melhores, porque assim, todo esse momento é um slow burn, entendeu? Até esse momento eles não dão uma beijoca, nada acontece. Eles se abraçam, né? Ela dá um beijo na bochecha dele, mas nada acontece. Eles não se beijam. E aí você fica esperando esse momento, tipo, quando é que vai acontecer, Jenny Ham? Porque o episódio está passando e eu preciso que eles fiquem juntos. E aí, depois desse jantar, a Belly e o Conrad saem pra andar por Paris. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi que a Belly ficou com frio e parece que ela colocou a jaqueta dele. E tem um cara escutando uma radinho
né? Um radinho, um sonzinho na rádio, uma música francesa. E o Conrad vira pra ela e fala, uau, vamos dançar. Aí eles começam a dançar, e aí tem uma referência do livro, que é a lua cheia. E no livro, quando eles falam isso, né, da lua tá cheia e tal, eles passam um momento juntos, há muito tempo atrás, quando eles estão namorando. E aqui, nesse momento, é uma referência a isso. E o Conrad diz que ele tá muito feliz por estar debaixo da mesma lua que ela de novo! O que eu acho, assim, o ápice do romantismo. E aí, finalmente, galera, eles se beijam. Finalmente, eu não aguentava mais. E aí quando você pensa, caraca, isso não pode melhorar, esse momento não pode ficar melhor, tá tudo perfeito, começa a tocar uma música de Taylor Swift. E a música é nada mais, nada menos que Dress. E nessa música, especificamente, a Taylor Swift canta I don't want you like a best friend. Ou seja, ela não quer ele como um melhor amigo. É bom também porque em determinado momento dessa música, né, porque eles vão pra cama enquanto está tocando Dress. E aí ela fala Say my name and everything just stops. A música para totalmente e o Conrad fala pra Belly que ele quer ela. E aí eles vão pra cama! Eles vão pra cama! E tá tudo muito bem. E você fala, caraca, ainda falta 20 minutos. Agora é daqui pro céu. Agora tudo vai dar certo, tudo vai dar bom. Agora eles vão ficar juntos e nada mais vai destruir o nosso casal. E aí, galera, começa a dar tudo errado. A Belly está na cama com o Conrad e ela diz, né, que ela adorou ficar ali com ele e tal, mas que ele tem que voltar pra Bruxelas, porque ela não quer que ele perca os compromissos que ele tem pra fazer. E basicamente o Conrad, ele fica tipo, mas eu posso perder o primeiro dia do congresso. Vai ser só a iniciação, tô de boa com isso. Quase soltando minha filha, eu não estou aqui pelo congresso, eu estou aqui por você. E ela fala, não, eu acho importante você ir pro congresso sim, pode ir à vontade, e eu também não vou parar minhas coisas por sua causa. E aí o Conrad fica, não, tudo bem. E a Belly começa a ficar noiadíssima, porque dá 4 da manhã em Paris, o que significa que acabou de dar meia-noite lá nos Estados Unidos. E as pessoas começam a mandar mensagem de feliz aniversário pra ela, porque é o quê? Era aniversário da Belly. A gatinha levanta da cama, e o Conrad fala, onde você vai? Eu vou fazer xixi, porque você é médico, né? Você sabe que é importante que eu não pegue cistite. Depois de me tocar Taylor Swift com Dress, Belly, sabe? Estava ali deitada sorrindo no Conrad há 5 segundos atrás, você me levanta pra fazer um xixi pra não pegar uma cistite. Aí ela chega no banheiro, pega o celular e eu não sei se vocês pararam, mas é 4h04 da manhã. O que significa isso? Pode não significar nada, mas eu sou fã de Taylor Swift. Isso significa o quê? Que eu vejo sinais em absolutamente tudo. 4 mais 4 dá o quê? 8. 8 é o quê? O sinal do infinito. E aí, pra mim, era um sinal ali de que ela sentiu que ela falou, caraca, vou destruir o meu infinito, esse momento belíssimo que estou vivendo aqui com o Conrad. Então eu vou me auto-sabotar. Aí ela sai do banheiro e começa a falar, Conrad, e se a sua mãe não tivesse morrido? Você teria ficado comigo? E aí o Conrad fica assim, garota, você tá muito louca. E ela começa a falar, não, é sério, porque e se as coisas não tivessem dado certo? E se isso tivesse acontecido? E começa a falar um monte de situações de e se. E eu entendo essa insegurança dela e tudo mais. Só que assim, são situações extremamente hipotéticas quando ela tá falando de e se, de coisas que nem existem. E aí ela fala, não, eu tô falando sério, porque é muito importante a gente saber que a sua mãe sempre pressionou pra você ficar comigo. E então a gente acaba pensando nisso por causa da sua mãe, né? Porque ela sempre falou que a gente ia ficar junto. E eu entendo, eles sempre tiveram ali a pressão da Susana. Mas eu não sei se seria o melhor momento pra isso ser abordado, entendeu? Porque eles tinham acabado de ficar. Então, mais uma vez, esse episódio ficou extremamente corrido, né? Porque ela tem esse surto, assim, 5 segundos depois. E aí o Conrad tem que virar pra ela e falar com toda a calma do mundo que ele sempre foi apaixonado por ela, que em determinado momento isso mudou na cabeça dele, que ele não tava ficando com a Belly só porque a mãe dele sempre falou que ela ia ficar com um dos filhos dela e tudo mais, que ele sempre amou a Belly, que sempre foi ela. Ele até diz em um momento que ele até tentou parar de gostar da Belly, principalmente no momento em que ela tava com Jeremiah, que ele não conseguia parar de sentir isso, porque ele ama ela. E eu entendo, né? Essa acho que era uma das maiores inseguranças da Belly, com a parte de saber se ela realmente era amada pelo Conrad da forma que ela o amava, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, tipo, caraca, isso dava pra ser sido abordado de uma outra forma, sabe? Se eles realmente tivessem aproveitado os últimos episódios. Mas achei bom, pelo menos, eles colocarem essa discussão. Só que a Belly, ela meio que não acredita nele, né? De cara. Pode ir lá pra Bruxelas, pega o trem agora. E o Conrad fala, o trem sai agora às 5 da manhã. A gente pode tomar um café, né? Aproveitar seu dia. Ela fala, não, eu não quero tomar café. E aí ele fala, tá bom.
ele começa a se vestir e vai, então, pro trem. Porque começa a tocar Out of the Woods, de Taylor Swift, mais uma vez. E a Belly se dá conta de que ela tem que arriscar algumas coisas na vida dela. Ela pega o Junior Mint, vê que o Junior Mint ainda está com o colar dela de infinito. E esse é o momento que ela começa a correr pelas ruas de Paris pra ir atrás do Conrad. Assim que a Belly chega, ela olha pros trens que estão saindo, né? Pra saber onde é que tá saindo o trem de Bruxelas. Quando você é doido o suficiente, tudo pode ser um detalhe. Então, aqui, se você soma o horário, acho que era 5h21. Coloca, né? O 5, mais o 2, mais o 1 dá o quê? 8. 8 é o quê? O número do infinito. Ou seja, mais um sinal de que eles tinham que ficar juntos. Ah, quem inventou isso, Mari? Eu. Tá? Simples assim. As fontes foram as vozes da minha cabeça. E aí ela está lá correndo atrás de Conrad Fisher, que eu achei extremamente comédia romântica da parte desse episódio final. E ela finalmente encontra o Conrad no vagão. A Belly chega utilizando o colar assim no pescoço. E ela diz que se existissem infinitos mundos, ela amaria o Conrad em todos eles. Oh, sério, absolutamente perfeito. Pra que um eu te amo se você pode receber uma frase dessas? E foi finalmente a vez do Conrad ouvir quieto e calado esse momento em que ela se declara pra ele, porque ele tinha acabado de fazer tudo isso na casa dela. E aí eles se beijam, gente. Aí ela diz, né, que ela não foi pra casa de verão, né, pra Cousins Beach naquele verão, mas que no ano seguinte ela volta, né? Ela e o Conrad voltam. E aí é muito legal isso, porque ela tá usando um vestido amarelo belíssimo. Ela tá no carro junto com o Conrad. E ela coloca a cabeça pra fora, que é uma coisa que ela fazia quando ela chegava em Cousins Beach, quando a mãe tava dirigindo. Basicamente se sentindo em casa. E aí ela estava, entendeu? Se sentindo em casa com o Conrad do ladinho dela. Oh. Pra deixar a coisa ainda melhor, na parte final, né, dos créditos, a gente vê um pouquinho do que foi o Natal da Belly e do Conrad, nesse Natal que eles passaram juntos lá em Paris, porque tá escrito Natal em Paris, e termina com uma carta da Jenny Han, a autora, agradecendo todo o amor que temos pela série com todo mundo, e que talvez a gente se vê em breve. Tudo isso para quê? Para anunciar que O Verão que Mudou a Minha Vida vai ganhar um filme. Tava tendo uma premiere em Paris, né, pra ser a despedida da série, seria a premiere de encerramento, e eles anunciaram lá coisas que a gente pode esperar sobre esse filme. As pontas finais, né, do que eles deixaram em aberto, então eu queria muito ver o Jeremiah descobrindo que a namorada do pai, né, foi uma coisa ali que o pai teve com a Susana, e ver ele meio que desculpando o pai, porque não tem muito o que fazer. Eu quero muito ver o final da Laurel com o John, se for pra terminar, termina logo, ou se for pra ficar junto, fica logo, entendeu? E eu também gostaria muito de ver um pouco mais sobre Steven e Taylor, porque acredito que desenvolvimento como casal mesmo, eles meio que não tiveram, né? Foram muito mais coisas que eles tiveram ali no particular. E eu queria realmente que o Jeremiah e a Denise não ficassem juntos no filme. Podia acontecer outras coisas, sabe? Eles podiam só ter sido um casinho mesmo e não ficassem juntos, porque eu realmente acho a Denise muito legal, uma personagem muito boa pra ficar com o Jeremiah. E espero que a gente tenha um desenvolvimento de Belly e Conrad. E por quê? Porque tem uma parte final, né, no livro que não foi mostrada aqui, que eles podem ter pensado em fazer isso pro filme, que é o casamento da Belly e do Conrad e a Belly lendo a carta da Susana, porque isso fica meio aberto, né? A gente vê que a Susana escreve uma carta pra Belly pra ela só ler no dia do casamento dela, mas ela não leu no dia do casamento dela que ia ser com o Jeremiah. Então ela tá segurando aquela carta ali. Quando que ela vai ler? Aí, vou aqui deixar uma coisa também pra gente pensar. Eu acho que o filme não tava 100% certo. Acho que, sei lá, Prime Video ou os produtores da série ou alguma coisa assim devem ter falado, vamos segurar e vamos ver se a série vai fazer muito sucesso. Se a série fizer realmente muito sucesso como a gente espera, a gente banca o filme. Se a série não fizer muito sucesso, a gente não banca o filme. Tanto é que por isso que Jenny Han depois, né, deu entrevistas falando que o filme provavelmente só vai sair em 2027, porque eles nem começaram a gravar o filme ainda. Então ainda tem todo esse lance do filme começar a ser desenvolvido, filmado. Ela ainda tem que escrever como é que seria a parte desse roteiro, porque nem deve estar escrito. Então é isso, né? Agora a gente tem que esperar. Mas eu tô ansiosa, quero ver como é que o filme vai ser e o que mais que a gente pode acompanhar deles. Porque o filme vai ser pra
mim muito mais legal do que a série, porque não vai ter essa parte do triângulo amoroso, né? Já vai ter acabado esse rolê da Belle com Jeremiah. Então vai ser muito mais um foco no casal e no amadurecimento deles como um casal. Por isso que eu acho que vai ser mais interessante.